Em uma noite sombria, mergulharemos no território das histórias de terror baseadas em eventos reais. Prepare-se para desvendar os mistérios mais arrepiantes que espreitam nas sombras da vida real. Meu nome é Henrique Mota e este é o canal Desvendarte. Essa é a história de um amigo caminhoneiro que mora em Goiânia. Ele vive na estrada, percorrendo quilômetros para sustentar sua família. E olha, as histórias que ele tem para contar são de arrepiar. Sempre que nos encontramos, ele me puxa para um canto e compartilha seus relatos, como se estivesse liberando um segredo guardado a 7 chaves. O ambiente onde ele vive e trabalha é como outro mundo. É a estrada, com seus segredos e perigos, suas histórias entrelaçadas entre cada curva e reta. Às vezes imagino meu amigo dirigindo seu caminhão solitário, com apenas o rádio como companhia, enfrentando desafios que a maioria de nós nunca nem pensou. E aí ele vem com essas histórias que arrepiam a espinha, que fazem o coração acelerar e os cabelos da nuca se arrepiarem. São relatos de encontros sobrenaturais, de estradas mal assombradas, de momentos de puro terror que desafiam a lógica e a razão. É como se cada viagem dele fosse uma aventura, uma jornada rumo ao desconhecido, onde o inesperado espreita em cada curva. E eu, sentado ali, ouvindo atentamente suas palavras, sinto-me transportado para o mundo misterioso e fascinante que ele habita. E é por isso que compartilho essas histórias com vocês, porque são relatos que vão além do comum, que nos fazem questionar o que é real e o que é imaginário, que nos mostram que o mundo é muito mais complexo e misterioso do que podemos imaginar. Então, preparem-se para se aventurar junto com meu amigo caminhoneiro, porque as histórias que ele tem para contar são de arrepiar até os ossos. Lá estava eu, Felipe, cruzando o trecho São Paulo-Goiânia, com o sol escaldante batendo no para-brisa do meu caminhão. Parei em um posto de gasolina para abastecer e matar a fome que tanto me incomodava. Adentrei a lanchonete do posto, aquele cheiro de fritura misturado com café fresco preenchia o ar. Sentei-me no balcão e fiz meu pedido, enquanto observava o movimento ao meu redor. Era um daqueles postos movimentados, com caminhoneiros e viajantes indo e vindo, buscando um breve alívio em suas jornadas intermináveis. Enquanto saboreava meu lanche, uma mulher bonita e elegante se sentou ao meu lado, chamando minha atenção. Seus olhos tinham um brilho curioso, como se estivessem procurando algo. Ela puxou conversa comigo, e confesso que fiquei um tanto surpreso. O que uma mulher como ela estaria fazendo ali, em meio aos caminhoneiros e viajantes cansados? Mas logo a curiosidade tomou conta de mim, e eu me vi envolvido na conversa. Ela tinha uma voz suave e cativante, e suas palavras pareciam carregar um mistério. Quem era aquela mulher? O que ela queria comigo? As perguntas rodopiavam em minha mente, enquanto eu tentava desvendar o enigma que era aquela situação. E foi assim, entre goles de café e sorrisos tímidos, que minha jornada ganhou um novo rumo. Pois naquele encontro inesperado, eu sabia que algo estava prestes a mudar em minha vida. A conversa na lanchonete fluía entre goles de café e mordidas no lanche. O tempo passou sem que eu percebesse, e logo chegou a hora de partir. Com um aceno de despedida, levantei-me do balcão e me encaminhei para a saída. O ar lá fora estava fresco, tingido pela escuridão da madrugada. Ao ligar o caminhão, fui surpreendido pela presença da mulher ao meu lado. Seus olhos refletiam a luz dos faróis, lançando sombras dançantes no rosto dela. Eu abaixei o vidro, curioso para saber o que ela queria, e então veio o pedido, uma carona até a cidade vizinha. Aquilo me pegou de surpresa. Por que uma mulher como ela estaria pedindo carona a um caminhoneiro como eu, em plena madrugada? O que a teria levado a essa situação? Mas antes que eu pudesse formular todas essas perguntas em palavras, a resposta já estava em meus lábios. Claro, entre. Sem hesitar, ela adentrou o caminhão e eu dei partida, sentindo o peso da curiosidade e da incerteza pesarem em meus ombros. Aquela noite, tão quieta e escura, estava prestes a se transformar em algo completamente inesperado, e eu, simples caminhoneiro, me via mergulhado em um mistério que eu mal conseguia compreender.
A cidade realmente ficava pertinho dali, apenas a alguns minutos de viagem após deixarmos o posto. Enquanto dirigia, o silêncio reinava dentro da cabine do caminhão, apenas interrompido pelo ronco do motor e pelo farfalhar do vento. Eu me sentia tenso, como se algo estivesse prestes a acontecer, uma sensação estranha de que algo não estava certo. Quando ela apontou para uma esquina no trevo e pediu para parar, meu coração deu um salto no peito. Eu me viro para olhar e, para minha surpresa e horror, percebo que estávamos diante de um cemitério. Uma onda de arrepios percorreu minha espinha, enquanto eu me perguntava o que diabos uma mulher bonita e bem vestida estaria fazendo ali, àquela hora da noite. Sem pensar duas vezes, ofereci para levá-la até em casa, não importava o quão longe fosse. Eu simplesmente não podia deixá-la ali, diante daquela cena macabra. "Como você tem coragem de ficar aqui?" perguntei, o medo ecoando em minha voz, mas sua resposta me deixou gelado. "Eu já estou em casa", disse ela, antes de se dirigir calmamente em direção ao muro do cemitério. Meus olhos arregalaram-se de espanto enquanto a via desaparecer na escuridão da noite. Um calafrio percorreu minha espinha e eu soube naquele momento que havia testemunhado algo inexplicável, algo que desafiava toda a lógica e a razão. E enquanto eu continuava meu caminho pela estrada escura, o mistério daquela noite assombraria meus pensamentos por muito tempo. Há algo nas estradas que só quem as percorre conhece de verdade. Uma espécie de sinfonia silenciosa, onde cada curva esconde segredos e cada posto guarda histórias que ecoam no vazio da noite. Eu, Felipe, sou um desses viajantes solitários, cuja única companhia é o asfalto interminável e o eco dos meus pensamentos. Foi em uma dessas noites escuras que me deparei com algo que mudaria para sempre o rumo dos meus caminhos. Lá estava ela, à beira da estrada, envolta em sombras. Mas seu olhar carregava um peso que transcendia a escuridão. Não pude evitar parar. O instinto humano de ajudar falou mais alto do que o medo que me consumia. Ao me aproximar, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se o próprio vento tentasse me advertir. Mas como um pássaro atraído pela luz, continuei. Foi então que ela se revelou, uma figura pálida e etérea, cujos olhos carregavam o fardo de uma vida interrompida de forma brutal. Contando essa história e conversando com outros caminhoneiros, descobri que o fantasma era de uma prostituta que residia na cidade onde eu a deixei. Ela teria sido estuprada e morta por um caminhoneiro que a pegou naquele posto. Dizem que seu fantasma fica assombrando caminhoneiros como forma de vingança. Hoje, Felipe sempre desvia do trecho onde encontrou a mulher com medo de vê-la novamente. Mas não é apenas o medo que me assombra. É a culpa de não ter feito mais naquela noite, a culpa de não ter sido capaz de salvar uma alma perdida. E assim, carrego o peso das minhas escolhas como um fardo pesado sobre meus ombros, enquanto as estradas continuam a me levar para lugares desconhecidos, mas nunca esquecidos. Eu sou Miguel, um caminhoneiro cuja existência se entrelaça com as infinitas curvas e retas das estradas que cruzam este vasto país. Cada quilômetro percorrido é uma jornada não apenas física, mas também emocional, onde a solidão se mistura com a sensação de liberdade que só a estrada pode proporcionar. Enquanto o rugido do motor ecoa pela cabine do meu caminhão, eu me encontro em um estado de contemplação profunda, mergulhando nos labirintos da minha própria mente, enquanto as paisagens em constante mudança deslizam diante dos meus olhos. A solidão das estradas nunca foi um fardo para mim. Pelo contrário, sempre encontrei nela um refúgio, um lugar onde posso me reconectar comigo mesmo e com a natureza ao meu redor. O silêncio da noite, interrompido apenas pelo zumbido dos pneus sobre o asfalto, é minha música, e as estrelas cintilantes no céu são minhas testemunhas silenciosas. A sensação de estar sozinho no vasto vazio da estrada é de certa forma libertadora, permitindo-me respirar fundo e abraçar a sensação de total independência. No entanto, foi numa noite como qualquer outra, durante uma viagem que parecia seguir os mesmos padrões previsíveis, que algo mudou para sempre. Enquanto a estrada se estendia diante de mim, envolta em uma escuridão densa e opressiva, uma sensação de inquietação começou a se insinuar em meu peito.
Era como se o ar ao meu redor estivesse carregado de eletricidade estática, pronta para explodir a qualquer momento. Tentei afastar esses pensamentos, concentrando-me na estrada diante de mim, mas uma sensação de alerta persistente continuava a me acompanhar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era uma noite escura e chuvosa, com as nuvens carregadas de tormenta lançando suas lágrimas incessantes sobre o teto metálico do meu caminhão. O som ritmado da chuva era como uma batida constante em meus ouvidos, ecoando pela cabine e preenchendo o silêncio opressivo da noite. As luzes da estrada, fracas e distantes, eram minhas únicas companheiras nesta jornada solitária, projetando sombras distorcidas e ameaçadoras nas árvores retorcidas que ladeavam a rodovia deserta. Cada árvore parecia se contorcer e se agitar sob o impacto da tempestade, suas silhuetas escuras se fundindo em formas grotescas que se moviam como espectros na escuridão. Eu me sentia exausto, meu corpo cansado pelo longo dia de viagem sob as condições adversas do clima. Meus olhos ardiam com a fadiga, pesados pelo peso das horas passadas na estrada interminável. Cada piscar de luz das lanternas que pontilhavam a estrada parecia um esforço hercúleo, um esforço para manter-me acordado diante da exaustão que ameaçava me dominar. As gotas de chuva batendo no para-brisa formavam uma cortina distorcida diante dos meus olhos, desafiando minha concentração já frágil e tornando a visibilidade ainda mais precária. Foi então, no auge da minha exaustão e desorientação, que algo estranho aconteceu. Um vislumbre fugaz, um lampejo de movimento na periferia da minha visão, despertou-me de minha letargia momentânea. Meus sentidos se aguçaram instantaneamente, cada músculo tenso e alerta, enquanto eu lutava para discernir o que havia capturado minha atenção. O coração batendo descompassado no peito, eu me vi forçado a confrontar a possibilidade de que não estava sozinho naquela noite tempestuosa, que algo mais sinistro e ameaçador se escondia nas sombras da estrada à minha frente. Das sombras densas do nevoeiro, uma figura emergiu como um espectro fugaz, movendo-se com a rapidez de um raio antes de desaparecer novamente na escuridão opressiva da noite. Eu estava perplexo, sem saber o que fazer. Mas a noite estava longe de terminar, e mais estranhezas aguardavam na estrada à frente. Sons estranhos sussurravam nas sombras, e uma sensação de perigo iminente pairava no ar. Eu me sentia como se estivesse sendo observado, seguido por algo que não podia ver. A sensação de inquietação que me envolvia desde o encontro perturbador na estrada se intensificou quando finalmente cheguei a um posto de gasolina isolado. O local parecia desolado, como se o próprio tempo tivesse parado ali. A luz fraca das lâmpadas tremeluzia, projetando sombras distorcidas que dançavam nas paredes desbotadas do posto. O ar estava carregado com o cheiro penetrante de gasolina e um toque sutil de medo, uma combinação sufocante que parecia se solidificar ao meu redor, formando uma barreira invisível contra a qual eu lutava para respirar. Cada passo que eu dava em direção ao posto era marcado por uma cautela instintiva, como se cada sombra escondesse um perigo desconhecido à espreita. Cada estalido do chão de concreto sob meus pés ecoava como um eco sinistro, ecoando nos corredores vazios do posto e me fazendo estremecer involuntariamente. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo zumbido distante da eletricidade e pelo murmúrio baixo do vento. Foi então que o som gutural e ameaçador rompeu o silêncio como um trovão, ecoando pelo ar pesado e fazendo meu sangue gelar nas veias. Instintivamente, minha mão buscou a arma que sempre carregava comigo, preparado para enfrentar o que quer que estivesse à espreita nas sombras. Cada músculo tenso, cada sentido alerta, eu me preparei para o confronto iminente, sabendo que minha sobrevivência dependia da minha habilidade em enfrentar o desconhecido que se ocultava nas profundezas do posto abandonado. A atmosfera sufocante da noite parecia se solidificar ao meu redor quando a figura emergiu das sombras, lançando-me em um estado de pânico paralisante. Seus contornos sinistros se destacavam contra o fundo escuro, uma presença ameaçadora que parecia emanar uma energia maligna. Seus olhos, brilhando com uma luz antinatural,
perfuravam a escuridão como faróis de advertência, anunciando sua presença iminente. Minha mente estava em turbilhão, inundada por um medo primal que me impedia de formular qualquer resposta coerente diante da ameaça iminente. Eu me vi petrificado, os músculos tensos e os sentidos em alerta máximo, enquanto a criatura se aproximava com uma determinação sombria. Cada passo que ela dava era como um eco sinistro no silêncio da noite, uma marcha inexorável em direção ao meu destino final. A sensação de impotência era avassaladora, um véu opressivo que envolvia minha mente e meu corpo, me impedindo de reagir de forma adequada diante do perigo iminente. No entanto, a escuridão que ameaçava me consumir foi repentinamente dissipada por um raio de luz celestial que perfurou as nuvens escuras, banhando a criatura em uma luminosidade divina. Seu corpo encolheu diante da intensidade da luz, como se estivesse sendo consumido por um fogo purificador. Foi minha chance de escapar do pesadelo que se desdobrava diante de mim, e eu não hesitei em correr em direção ao meu caminhão, deixando para trás o horror que havia encontrado naquela estrada escura. À medida que o sol nascente pintava o céu de tons de rosa e dourado, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu enfrentei o desconhecido naquela noite, e embora tenha escapado por pouco da escuridão que ameaçava me engolir, sei que nunca esquecerei as sombras na estrada e as ameaças que espreitam nas trevas. Mas também sei que enquanto eu tiver minha coragem e minha determinação, nunca estarei sozinho. Meu coração deu um salto no peito, seus batimentos ecoando como tambores em meus ouvidos, enquanto eu lutava para processar o que acabara de presenciar. Por um instante questionei minha própria sanidade, convencendo-me de que aquela aparição fugaz não passava de uma ilusão criada por minha mente fatigada pela jornada solitária. No entanto, antes que eu pudesse recobrar o fôlego, a figura reapareceu diante de mim, mais próxima desta vez, como se tivesse sido atraída pela intensidade do meu próprio medo. Seus olhos brilhavam na escuridão como faróis de um carro, perfurando as trevas e fixando-se em mim com uma intensidade perturbadora. Um arrepio percorreu minha espinha e eu me vi enredado em um turbilhão de emoções conflitantes. Medo, curiosidade e uma inexplicável sensação de fascínio diante do desconhecido. Instintivamente, pisei no freio, fazendo o caminhão tremer sob a pressão. Meus músculos estavam tensos, prontos para reagir ao perigo iminente. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a figura desapareceu novamente, deixando para trás apenas o eco de sua presença sobrenatural. Há alguns anos deixei meu trabalho de motorista de ônibus para ganhar a vida como caminhoneiro. No início estranhei um pouco, afinal eu não tinha mais horário fixo. Toda hora é hora. Rodo diversas estradas, conheço lugares novos, ou seja, no geral, é um bom emprego. O único problema é a saudade que sinto da minha família. Vejo minha esposa e filhos apenas 5 vezes ao mês. Sempre que me despeço, vejo os olhos lacrimejantes das crianças. Isso parte meu coração. Mas preciso trabalhar. É para o bem deles. Cada quilômetro rodado é uma história diferente. Nas estradas encontro pessoas das mais variadas vidas e histórias. Já vi alegrias e tristezas, sonhos e desilusões, tudo passando pela janela do meu caminhão. Mas tem horas em que a solidão bate mais forte. É quando a estrada se estende à minha frente, interminável, e o rádio só traz estática. Nessas horas, minha mente viaja para casa, para os abraços apertados que tanto sinto falta. A saudade é como uma carga extra na carroceria do meu caminhão, pesada demais para ignorar. Então, em meio aos meus pensamentos, um telefonema quebra o silêncio da cabine. É a voz suave da minha esposa, trazendo notícias da vida que continuou sem mim. Ela me conta dos risos das crianças, das pequenas conquistas diárias, das dificuldades superadas juntos. Ouvir sua voz é como um bálsamo para a minha alma cansada. Por alguns momentos, a estrada parece mais curta e o peso da distância diminui. Ela me lembra do porquê de todo esse esforço, do propósito por trás de cada viagem longa e solitária, e assim, com o coração renovado, volto para a estrada, porque sei que, apesar da saudade, estou construindo um futuro melhor para minha família.
Cada quilômetro, cada despedida é um passo em direção ao nosso bem-estar. E no final da jornada, quando finalmente chego em casa e vejo o sorriso nos rostos dos meus amores, sei que cada sacrifício valeu a pena. Numa noite escura, a estrada se estendia diante de mim, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão. O rádio sussurrava notícias distantes, vozes distorcidas que mal alcançavam meus ouvidos. Foi então que uma informação me fez franzir a testa e apertar o volante com mais firmeza. Um assassino pedia carona para caminhoneiros e depois os matava. Uma história estranha, sem muitos detalhes, mas que deixava um arrepio na espinha. Parei por um instante, tentando sacudir a sensação de desconforto que se instalou dentro da cabine. Será que aquele homem já tinha cruzado meu caminho? Será que eu poderia ser o próximo alvo? O medo se misturava com a curiosidade, alimentando uma inquietação que me fazia olhar pelo retrovisor a cada sombra na beira da estrada. Mas não havia tempo para pensar nisso por muito tempo. A estrada chamava, exigindo minha atenção, minha coragem. Engoli em seco e continuei, decidido a não deixar o temor dominar meu destino. Afinal, eu tinha uma família esperando por mim. Sorrisos que valiam cada quilômetro rodado, cada perigo enfrentado. A noite avançava lentamente, envolvendo o mundo em sua escuridão misteriosa, e eu, um mero viajante solitário, me via imerso em pensamentos sombrios, lutando contra fantasmas que habitavam minha mente. Mas ainda assim, a luz da esperança brilhava, pequena e frágil, mas suficiente para guiar meu caminho. E foi assim que continuei, enfrentando o desconhecido com determinação, com a certeza de que no final da jornada encontraria meu lar, minha segurança, porque no fim das contas era isso que importava. Não importava quão sombrio fosse o mundo lá fora, enquanto houvesse amor e família a me esperar, eu seguiria em frente, sem medo, sem hesitação. Numa noite quente de verão, parei em um posto de gasolina à beira da estrada, onde a agitação dos caminhoneiros preenchia o ar. O cheiro de diesel misturava-se com o aroma de café fresco, enquanto as luzes fracas iluminavam rostos cansados e preocupados. Foi ali, entre o barulho dos motores e o murmúrio das conversas, que ouvi pela primeira vez sobre o homem que assombrava nossas estradas. Os comentários dos colegas de profissão eram carregados de medo e apreensão. Alguns falavam em sussurros, como se o próprio nome do assassino pudesse invocá-lo. Outros, mais corajosos, compartilhavam histórias de encontros próximos com o perigo, olhos arregalados e mãos trêmulas denunciando o terror que haviam vivenciado. Por um instante a curiosidade se apoderou de mim. Quem era esse homem? O que o motivava a cometer tais atos? Mas logo afastei esses pensamentos, afogando-os na preocupação com minha própria segurança. Afinal, eu tinha uma carga para entregar, uma família para sustentar e não podia me dar ao luxo de me deixar abalar por histórias de terror. Assim, mesmo diante do clima de tensão que pairava no ar, continuei minha jornada. Enquanto os outros caminhoneiros trocavam histórias sombrias e teorias conspiratórias, eu me mantive focado no meu destino, na estrada à minha frente. Talvez fosse imprudência da minha parte, talvez fosse ingenuidade, mas eu preferia acreditar que nada de mal aconteceria comigo. Afinal, a vida de um caminhoneiro é cheia de desafios e perigos, e eu já enfrentara muitos deles. Este seria apenas mais um obstáculo a superar. E assim, com um misto de determinação e resignação, voltei para o meu caminhão, deixando para trás as vozes preocupadas e os olhares apreensivos dos meus companheiros de estrada. A noite estava apenas começando, e eu tinha um longo caminho pela frente. Mas por mais sombrios que fossem os rumores que ecoavam entre nós, eu sabia que não podia me deixar abater pelo medo. Afinal, no final das contas, eu era apenas mais um caminhoneiro, enfrentando os desafios da estrada com coragem e determinação. Antes de voltar para a estrada, minha esposa me envolveu em um abraço apertado, seu corpo tremendo de preocupação. Foi um abraço diferente daqueles que parecem carregar todo o amor e o medo de uma só vez. Eu sabia que ela estava com medo de me perder, medo de que eu não voltasse para casa. A estrada estendia-se à minha frente, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão. Enquanto eu dirigia, o rádio murmurava notícias sombrias sobre os assassinatos que assolavam as estradas.
Não eram apenas os caminhoneiros que estavam em perigo, mas qualquer um que se aventurasse sozinho pela rodovia. E o pior de tudo, testemunhas diziam que o assassino dirigia um caminhão. Meu coração gelou diante dessa revelação, transformando minha displicência em puro temor. Numa das minhas paradas habituais, ao inspecionar meu caminhão, deparei-me com manchas de sangue na porta. Um calafrio percorreu minha espinha, o medo enraizando-se em meu peito. Seria um aviso, um presságio sinistro do que estava por vir. Aterrorizado, mostrei as manchas a um amigo, mas sua reação apenas intensificou meu pânico. No dia seguinte, ele desapareceu, sem deixar rastro. Conversando com minha esposa sobre os assassinatos, ela tentou me acalmar, mas suas palavras não foram suficientes para dissipar minha inquietação. Ela me implorou para que, se desconfiasse de algo, chamasse a polícia. E eu prometi, com o coração apertado, mas a incerteza ainda pairava sobre mim como uma sombra implacável. E então a notícia que eu mais temia chegou. Um dos meus colegas, um daqueles rostos familiares que eu via nas estradas, fora brutalmente assassinado. As lágrimas de minha esposa misturaram-se com as minhas, nossos corações dilacerados pela dor e pelo medo. Eu sabia então que não podia mais ignorar a ameaça que pairava sobre nós, que era hora de agir antes que fosse tarde demais. Minha esposa sempre foi muito bondosa e preocupada com as pessoas ao seu redor, mas não entendia o motivo das lágrimas. Afinal, ele era meu colega, e não colega dela. Na verdade, eles mal se falavam, apenas se cumprimentavam. Depois de saber da morte do meu colega, fiquei um pouco abalado. Ele também tinha uma família que o aguardava em casa. Durante uma viagem e outra, sempre encontrava alguns colegas, velhos conhecidos de profissão. Isso me distraía. Era bom. Num desses encontros, um amigo de longa data, que há muito tempo eu não via, disse que precisava me contar algo importante, mostrar algo, melhor dizendo. Então ele abriu a galeria de fotos do celular e mostrou algo que eu acreditava que só eu tinha permissão para ver. Minha mulher nua. Ele mostrou ao menos 10 fotos da minha esposa. Ela mandava essas fotos para o meu colega que havia sido executado. Eram amantes. Meu amigo ficou surpreso ao notar minha reação. Eu não esbocei reação alguma. Ele disse que me mostrou as fotos para eu não sentir pena daquele desgraçado que costumava ser meu colega, pois ele mandava as fotos da minha esposa para todos que conhecia. Depois disso, ele pediu para eu tomar muito cuidado, pois o homem no caminhão estava fazendo vítimas toda semana. Achei engraçado o nome que inventaram para o assassino. Enfim, mais algumas viagens concluídas e eu já poderia voltar para casa. Mas preferi adiar um pouco meu retorno. Eu não estava preparado para ver o rosto da minha esposa. Talvez eu não tenha mencionado, mas sempre ando com uma arma de fogo e algumas facas na boleia do caminhão. No começo era por precaução, mas depois que usei pela primeira vez, passei a usar por diversão. Tantas pessoas com medo do assassino nas rodovias, meus filhos sempre preocupados, temendo pela minha vida. A desgraçada da minha esposa chora a morte do amante todos os dias e teme que eu possa ser a próxima vítima. Eu não tenho por que temer, o homem no caminhão sou eu.